Segundo Pedro. Escrito por Aldenx. Introdução. Na sua primeira carta, Pedro mostrou-nos como lutar contra os poderes espirituais para salvar as pessoas que não nasceram de Deus. Disse-nos para organizarmos a nossa vida em torno da pessoa oculta do coração, com a beleza incorruptível de um espírito calmo, tranquilo e deliberado, que é muito valioso para Deus. Pedro orientou-nos a fazer tudo a partir de uma natureza piedosa que vem de encher os nossos corações com as palavras de Deus e de seguir o Espírito Santo. Devemos livrar-nos e evitar ter uma natureza corrupta. Pedro revelou que o plano de Deus para as pessoas que não nasceram dele é ver o modo de vida que flui da sua natureza em nós, ver que o seu modo de vida é corrupto e ser inspirado a ser participante da natureza de Deus, como nós somos. Em sua segunda carta, Pedro nos diz que Deus fornece tudo o que precisamos para viver e agradá-lo, incluindo participar de sua natureza por meio de nosso relacionamento vivo contínuo com Deus e o Senhor Jesus. Pedro partilha 7 atributos de Deus e diz-nos que, se escaparmos à corrupção do mundo e participarmos deles em abundância, eles causar-nos-ão fazer o que agrada a Deus, e seremos frutíferos através da nossa relação com o Senhor Jesus. Capítulo 1. De Simeão Pedro. Um servo do Senhor Jesus Cristo, a quem ele deu poder e autoridade para ir e falar em seu nome. Para aqueles que receberam a mesma confiança genuína em Deus que nós recebemos através da retidão, alinhamento fiel com o amor, a justiça, a misericórdia e o perdão do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, que todas as bênçãos e shalom, bem-estar completo, sejam vossas em abundância através da vossa relação contínua e viva com Deus e com o Senhor Jesus. Deus chamou-nos para participarmos na sua vida e natureza eternas. Através do nosso relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus, o poder de Deus deu-nos tudo o que diz referente a viver para o agradar e glorificar, incluindo promessas inestimáveis e vitais. Através do que o poder de Deus nos dá, podemos escapar da corrupção do mundo por causa dos desejos corruptos, e tendo escapado, podemos tornar-nos participantes da vida e da natureza de Deus. Uma vez que Deus nos chamou e nos deu tudo o que precisamos para participar da sua natureza e vida eterna, e para o honrar e glorificar, esforça-te por acrescentar ao teu ser os atributos da natureza de Deus. A tua fé acrescenta a virtude, vida cessada do pecado e vivendo para fazer a vontade de Deus e não para satisfazer os desejos humanos. A virtude acrescenta o conhecimento, percepção da natureza, do poder e da vontade de Deus, seguindo-o e fazendo a sua vontade. Ao conhecimento, acrescente o uso do poder que Deus lhe dá através do seu viver para fazer a sua vontade, para resistir e vencer as tentativas de Satanás, de corromper a sua natureza e impedi-lo de participar na natureza de Deus. Autocontrolo. Ao autocontrolo, acrescente a determinação contínua de vencer os esforços de Satanás contra si, firmeza. Acrescente a firmeza à piedade, viver para agradar e glorificar a Deus em tudo o que faz. A piedade, adicione um compromisso ativo e fiel com o bem-estar das pessoas nascidas do Espírito que flui do seu coração, afeição fraternal. Ao afeto fraterno, acrescenta-se o compromisso fiel com o bem-estar de todas as pessoas, incluindo as pessoas não nascidas de Deus, os duros e injustos, os estrangeiros e os inimigos, amor. Se essas qualidades estiverem em você, preenchendo-o e transbordando de você para a vida dos outros, elas farão com que você faça o que agrada a Deus e seja frutífero por meio do seu relacionamento com o Senhor Jesus. Aqueles que não as possuem esqueceram-se de que Deus os purificou dos seus pecados anteriores, e a sua percepção tornou-se tão limitada que não conseguem perceber nada. Deus chamou-vos para o seguirem e escolheu-vos para serem o seu povo. Por isso esforça-te por acrescentar estes atributos ao teu ser, para te tornares o povo de Deus. Se usares o que Deus te deu para acrescentar estes atributos, não falharás. Acrescentado estes atributos, terás em abundância tudo o que precisas para entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
O valor inestimável e vital dos atributos de Deus é a razão pela qual pretendo fazer todos os esforços para lembrá-lo de acrescentá-los, embora você os conheça e esteja inabalável na verdade que recebeu. Penso que, enquanto eu viver no meu corpo, devo incitar-vos a esforçarem-se mais para acrescentarem estes atributos e tornarem-se participantes da natureza de Deus, pois sei que os homens matarão o meu corpo em breve e eu viverei separado do meu corpo, como o Senhor Jesus Cristo me deixou claro. Farei todos os esforços para que possais recordar estas coisas em qualquer altura após a minha partida. Não seguimos histórias ou teorias bem elaboradas quando vos falamos do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Tiago, João e eu estávamos com Jesus no Monte Santo quando ele recebeu honra e glória de Deus Pai, e ouviu a voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Assim temos a profecia da vinda do Messias mais plenamente confirmada. Deves segui-la como uma lâmpada que brilha num lugar escuro, até que vejas o suficiente para perceber a verdade do Messias. Lembre-se, a profecia das Escrituras não é o produto da compreensão ou vontade de uma pessoa. Os homens são guiados e capacitados pelo Espírito Santo para produzir profecias. Capítulo 2. Mas também surgiram falsos profetas entre o povo que seguia Deus, tal como entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão secretamente facções destruidoras, negando mesmo que Jesus é o Senhor, trazendo sobre si mesmos uma rápida destruição. Muitos seguirão a sua falta de controlo, rejeição da autoridade, e por causa deles, as pessoas falarão contra o caminho da verdade. Eles explorarão vocês com palavras habilmente elaboradas para satisfazer sua ganância. O julgamento eterno de Deus contra aqueles que fazem essas coisas ainda está ativo, e sua destruição acontecerá. Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e entregou-os a cadeias de trevas sombrias para julgamento. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, um mensageiro da retidão com outros 7, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, aqueles que não reconhecem a autoridade de Deus. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as um exemplo do que vai acontecer aos ímpios. Resgatou o justo Ló, que estava muito angustiado com a conduta desenfreada dos ímpios, enquanto vivia entre eles, atormentava a sua alma retidão por causa dos atos iníquos que via e ouvia. Uma vez que o Senhor fez todas essas coisas, Ele sabe como resgatar aqueles que o reconhecem das provações, e manter aqueles que não o seguem sob punição até o dia do julgamento, especialmente aqueles que seguem os desejos corruptos da velha humanidade e rejeitam a autoridade de Deus sobre eles. Os falsos profetas e mestres são imprudentes e voluntariosos ao falarem contra seres espirituais corruptos, enquanto os anjos, embora maiores em poder e autoridade, não pronunciam um julgamento insultuoso contra eles diante do Senhor. Como animais incapazes de pensar, criaturas do instinto nascidas para serem apanhadas e mortas, os falsos profetas e mestres falam mal de assuntos sobre os quais nada sabem. Sofrerão o mal como paga pelo mal que fazem, e Deus os destruirá com a mesma destruição que os seres espirituais corruptos, contra os quais falam. Eles gostam de festejar o dia inteiro. São manchas inódoas, desfrutando dos seus enganos enquanto se banqueteiam convosco. Estão sempre à procura de uma adúltera, e não conseguem parar de pecar. Atraem as pessoas que não sabem discernir bem a verdade do erro. Pelo uso constante, eles treinaram os seus corações na cobiça. Filhos malditos! Rejeitaram a orientação de Deus e desviaram-se do caminho. Eles seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amava o lucro de fazer o mal, mas Deus o repreendeu pelo que ele estava fazendo. Um jumento mudo falou com uma voz humana e o deteve. Os falsos profetas e mestres são enganadores, como as fontes sem água e as brumas afastadas pela tempestade. Deus reservou para eles a escuridão das trevas. Dizendo coisas insensatas que parecem sábias, eles atraem pelos desejos corruptos da velha humanidade aqueles que estão em vias de escapar dela.
Prometem a liberdade da corrupção, mas são escravos da corrupção, pois tudo o que vence uma pessoa escraviza-a. Se depois que uma pessoa escapou da corrupção no mundo, velha humanidade, por meio de seu relacionamento com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está novamente enredada nela e vecida, a última condição se tornou pior para ela do que a primeira. Teria sido melhor para eles nunca terem conhecido o caminho da retidão, escapar da corrupção e seguir a Deus, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás do santo mandamento que lhes foi entregue. Aconteceu-lhes o que diz o verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e a porca lava-se e depois volta a chafurdar na lama. Capítulo 3. Esta carta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas as cartas, estou a lembrar-vos que devem concentrar-se na verdade, que devem lembrar-se das predições dos santos profetas e da ordem do Senhor e Salvador através dos vossos apóstolos. As predições dos profetas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou um chifre de salvação na casa do seu servo David, como falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, para que fôssemos salvos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a misericórdia prometida a nossos pais, e para se lembrar da sua santa aliança, do juramento que fez a nosso pai Abraão, para nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e retidão diante dele todos os nossos dias. Lucas capítulo 1, versos 68 para 75. Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo habitado, e o fará com justiça, por meio de um homem que ele designou. Atos capítulo 17, versículo 31. O juramento que Deus fez a Abraão. Porque obedeceste a minha voz, todas as nações da terra serão abençoadas pela tua descendência. Gênesis capítulo 22, versículo 18. A ordem do Senhor Jesus. Dou-vos uma nova ordem: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Primeiro, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, seguindo os seus desejos corruptos. Eles dirão: onde está essa vinda que ele prometeu? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Querem tanto ter razão naquilo em que acreditam que, de bom grado, escondem de si próprios, que os céus já existiam há muito tempo, e que Deus formou a terra a partir da água e através da água, pela sua palavra. Esse mundo pereceu quando Deus o inundou com água. Pela mesma palavra, Deus guardou os céus e a terra para o fogo, e está a guardá-los até o dia do julgamento e da destruição dos ímpios, aqueles que não reconhecem a autoridade de Deus. Não deixes que nada te oculte, pesquisa as Escrituras para veres que é assim, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Salmo 90, versículo 4. Deus não é lento a cumprir a sua promessa, como alguns consideram a lentidão, mas é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, escapem à corrupção e participem da sua natureza. O dia do Senhor, o dia que Deus estabeleceu para julgar o mundo, virá inesperadamente e sem aviso, como vem o ladrão. Quando chegar, os céus passarão com um rugido, os elementos serão destruídos pelo fogo e dissolvidos, e a terra e tudo o que nela se faz desaparecerão. Uma vez que Deus destruirá todas essas coisas, você deve escapar da corrupção do mundo, viver para fazer a vontade de Deus, agradar e glorificar a Deus em tudo o que fizer, enquanto espera ansiosamente pelo dia que Deus estabeleceu para vir, quando os céus serão incendiados e dissolvidos, e os elementos se derreterão enquanto queimam. Deus destruirá essas coisas, mas prometeu novos céus e nova terra onde todos viverão fielmente para fazer a vontade de Deus, e nós aguardamos ansiosamente por eles. Uma vez que estás à espera da promessa de Deus, sê diligente para seres encontrado por Ele sem mancha nem defeito, e em paz. Considerem a paciência de Deus como a oportunidade de escapar à corrupção e evitar a destruição, tal como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que lhe foi dada, como fazem todas as suas cartas quando fala destes assuntos.
Algumas coisas nas suas cartas são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem-nas para sua destruição, como fazem com as outras escrituras. Como sabes que isto acontece, presta atenção para não te deixares levar pelo erro de pessoas sem lei e perderes a tua estabilidade. Cresce na graça e na tua relação com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. A Deus seja dada a glória agora e até ao dia da eternidade. Amém. Resumo: Deus provê tudo o que precisamos para viver e agradá-lo, incluindo escapar da corrupção e participar de sua natureza por meio de nosso relacionamento vivo contínuo com Deus e o Senhor Jesus. Se escaparmos à corrupção do mundo e participarmos da natureza de Deus em abundância, a sua natureza em nós causar-nos a fazer o que lhe agrada e seremos frutíferos através da nossa relação com o Senhor Jesus. Há falsos profetas e mestres que estão ativamente a afastar as pessoas de uma relação com Deus e com o Senhor Jesus. Por isso temos de estar sempre atentos e discernir a verdade do erro, para não voltarmos à corrupção e sofrermos a destruição prevista para os corruptos. Este é o fim do livro.